E aí, Leões Libertos, nosso grupo AP, um grupo poderoso, um grupo de leões, um grupo de pessoas valentes que querem fazer uma diferença nessa geração. Uma diferença positiva, né? Uma diferença de mostrar que nós conseguimos podemos ocupar nessa vida algumas áreas essenciais, que é a área do autodesenvolvimento, que é o autoconhecimento, na verdade, a área do desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento pessoal. Por que essas áreas são importantes? Primeiro, que quando você se conhece, você acaba conhecendo as outras pessoas também melhor, e pode ajudar melhor as outras pessoas. E todo mundo tem um lado espiritual. Todos nós temos. Acontece que nós deixamos esse lado meio que parado, porque acreditamos que as coisas espirituais são difíceis, né? Muitas pessoas ligam as coisas espirituais à mística. E não é místico, o espiritual ele é poderoso e real. Ele liga você a Deus. Então nós temos também o desenvolvimento espiritual, como usar a inteligência espiritual, como usar a oração e todas as coisas relacionadas ao mundo espiritual, como conhecer o mundo espiritual através da palavra de Deus, porque ela revela, ela mostra, né, tudo que se passa no mundo espiritual. E o terceiro pilar dos Leões Libertos é o desenvolvimento pessoal. Claro que o desenvolvimento humano é importante também, porque se já fazemos alguma coisa bem, vamos fazer ainda melhor. E se fazemos bem, se fizermos ainda melhor, podemos ensinar as outras pessoas como fazer aquilo, fazendo crescer o número de pessoas que conhecem, que fazem as coisas bem. Então esses são os nossos 3 pilares. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento. O que é posicionamento? O posicionamento ele é importante para a nossa vida porque é um tipo de luz que a gente emite. Tá? Toda vez que a gente se posiciona sobre alguma coisa, nós estamos emitindo luz para que as outras pessoas conheçam mais sobre aquilo. Quanto mais luz você emite, mais clareza as pessoas têm sobre aquilo que está sendo falado. Então, o posicionamento ele faz parte da nossa personalidade. Quanto mais você se posiciona, mais as pessoas conhecem quem você é e a sua personalidade. Posicionamento não é decisão. Posicionamento é a sua visão sobre um assunto naquele exato momento que está acontecendo. Então, quando você se posiciona, significa que você vai trazer clareza para as outras pessoas através das suas ações. Tá, vamos dar um exemplo aqui daqui a pouco, que é o exemplo do samaritano, a parábola que Jesus contou. Jesus conta uma história onde o samaritano passam 3 pessoas perto. Uma pessoa foi agredida por assaltantes e passam 2 pessoas primeiro. Passa um levita e ele não dá atenção àquela pessoa que está caída. Daqui a pouco passa um sacerdote, ele também não dá atenção à pessoa que está caída. Ou seja, apesar de toda a religiosidade, tanto do levita quanto do sacerdote, aquela pessoa não é ajudada por eles, por N motivos. Em si, eles não se posicionam com relação ao seu próximo. Daí Jesus conta que passa um samaritano, desce do cavalo, ajuda, dá água, coloca um unguento nas feridas ali daquele moço caído, põe ele sobre a sua própria cavalgadura, leva para uma estalagem e paga 2 dias de estalagem para aquela pessoa que está adoentada, para que o hospedeiro possa cuidar dele. Ele diz que vai voltar ainda. Olha o posicionamento do samaritano com relação ao seu próximo. Foi perfeito. É tudo que a gente espera de uma pessoa de bom caráter, de uma pessoa boa, de uma pessoa que tem muito a ensinar esse mundo. Então isso é posicionamento. São as atitudes que você toma dentro de certas circunstâncias da sua vida, quando alguém está expondo uma ideia, quando alguém precisa de você, quando alguém precisa de um esclarecimento sobre um assunto, o posicionamento ele é necessário. E como é que a gente se posiciona? Um cristão ele precisa se posicionar para mostrar a glória de Cristo na vida dele. Se você crê em Jesus, se você confia no que ele fala, se você faz o que ele manda, o seu posicionamento tem a ver com transmitir as ideias dele. Às vezes as pessoas elas olham assim e dizem eu preciso praticar a palavra, eu preciso praticar a Bíblia, eu preciso viver a Bíblia. As pessoas criam, sabe, algo muito literal ou algo muito seco sobre esse assunto.
como se você fosse obrigado a pegar um livro, seguir aquela regra, exatamente como está no livro. E não foi isso que Jesus falou. As palavras dele são espírito e vida. As palavras dele não são para ser seguidas sem espírito ou sem vida, sem força. Né? Espírito é força, vida é a capacidade de viver e influenciar a vida dos outros e reproduzir a própria vida, a vida expansiva em si. Então, quando você quer se posicionar com relação às coisas de Cristo, você precisa deixar Cristo viver em você. E Jesus, o Senhor, se expressar através de você. Ou como diz Filipenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando eu quero me posicionar sobre algo, alguma circunstância que acontece nesse mundo, eu preciso me posicionar como Cristo faria. O que Cristo faria? O que o Senhor faria no meu lugar? E esse é o verdadeiro posicionamento. Viver a palavra é que você precisa deixar, e nas ocasiões necessárias, o Senhor te ensine como viver, qual o posicionamento que você tem que tomar. Tá? Não é viver um livro de regras que você é obrigado a praticar uma coisa. Não, você vai viver aquilo. Qual a diferença entre ser obrigado e viver? Por exemplo, a lei da Constituição, o Código Penal, são regras feitas para quem desobedece. Por quê? Porque quem obedece não precisa de lei. Quem anda corretamente não precisa de lei. A lei é feita para quem desobedece. Quem desobedece tem um código de ética que ele precisa seguir. Mas no momento que ele começa a praticar e andar dentro da lei, ele já não precisa mais se preocupar com a lei. Então, a pessoa se preocupando muito em viver a palavra. E eles se esquecem que, na verdade, é Cristo viver em você. Quando Cristo vive em você, você toma decisões segundo as palavras de Cristo. Você se posiciona segundo as palavras de Cristo. E o posicionamento ele vai ajudar você em vários momentos da sua vida. Se você é um líder na sua empresa, se você é o chefe na sua empresa, você é um empregado, não importa. O teu posicionamento com relação às coisas, ele vai pesar muito para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu já liderei, dirigi hospitais e já liderei pessoas. E existe um mau costume nas empresas, nas instituições, que quando alguém fala mal de uma coisa, parece que dispara imediatamente outras pessoas a falarem mal daquilo, como se a pessoa estivesse retendo aquilo ali e de repente ela solta. Pessoas que fazem isso, elas não estão se posicionando. E são pessoas que dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, né, eu dirigi hospital público, elas dão muito trabalho para fazer a coisa funcionar. E o setor público tem muito disso. O setor público tem um corporativismo negativo. Não são pessoas, tá? Estou falando de ações, atitudes. Mas algumas pessoas não tomam posicionamento positivo, um posicionamento de solução, resolutivo. As pessoas, quando veem aquele corporativismo negativo, elas tendem a se juntar e dizer que fazem o serviço mal, porque são mal pagas, porque tem um ambiente ruim de trabalho, né, fisicamente falando, e elas acabam tomando um posicionamento errado na vida delas por causa disso. Então, você que é cristão, nós que somos cristãos, nós precisamos nos posicionar com a intenção de mostrar Cristo morando em nossa vida. Viver e andar através de Cristo. Esse é o posicionamento que nós devemos ter. Quais são os benefícios disso? É que as pessoas às vezes querem falar do Evangelho, mas elas não vivem o que Cristo viveu. E aí você vai falar de uma coisa que outra pessoa viveu, você vai falar da vida de outra pessoa. Nós só conseguimos falar do Evangelho quando ele é uma realidade para a nossa vida, quando ele é uma experiência para a nossa vida. Então é interessante que para você falar do reino de Deus, você possa verdadeiramente se posicionar em relação ao reino de Deus. O reino de Deus é fé, é poder, é amor, é graça. É claro que nós temos percalços, claro que nós temos. Nós temos dificuldades, sim, nós temos dificuldades. Temos oposições, muitas oposições. Mas quando você se posiciona, você escolhe como agir em determinadas ocasiões. Você vê ali, quando um jovem rico chegou até Jesus, ele disse assim para Jesus: eu vou seguir o Senhor, eu quero seguir o Senhor, o que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Aí o Senhor disse assim para ele: olha, você precisa guardar os mandamentos. Guardar quer dizer praticá-los. Ele disse assim: eu faço isso desde que eu me conscientizei, né, como jovem, desde que eu assumi a maioridade.
eu faço isso. Aí Jesus disse, então você está muito perto, tem mais uma coisa para fazer. Aí disse assim, o que é? Jesus disse, você precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres. Olha, o que Jesus queria fazer com ele? Queria que ele se posicionasse. Por quê? Porque o coração dele, não era porque ele era rico, mas é porque o coração dele estava no dinheiro. E aí, o coração precisa se posicionar, né? A palavra diz que Deus pede o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque do coração procede as fontes da vida. Aí a pessoa pensa assim, Deus só quer o coração? Olha, é do coração que parte tudo. O posicionamento ele vem do coração. É de lá que parte tudo. Porque se você se posicionar através do coração, o teu corpo vai responder a esse posicionamento. Se não se posicionar, o teu coração vai estar contaminado, vai contaminar teu corpo. O que você sente no coração vai sair pela boca e vai se manifestar em seus membros do seu corpo. É isso que acontece. Então o jovem rico, ele se entristeceu. Olha, se entristeceu. Qual foi o posicionamento dele com relação à ordem que Cristo deu? Ele se entristeceu. Ele ficou triste por causa da ordem que Jesus deu. Por quê? Porque ele se posicionou ao lado do dinheiro que ele tinha. Ele não queria perder ou dar para alguém o dinheiro que ele tinha, porque o coração dele estava lá. Então isso é posicionamento. Dia após dia, o Senhor vai colocar você em situações que você precisa se posicionar. E por que a gente erra no posicionamento? Porque nós nos deixamos levar pelas emoções, porque nós nos deixamos levar pelos bloqueios que existem na nossa vida. Né? Então, quando a pessoa se ira, se decepciona, se chateia, ela tem um bloqueio. Ela tem um bloqueio que vai impedir o posicionamento dela. Ao invés do posicionamento vindo da vida de Cristo nela aparecer, o que vai acontecer? Ela vai se posicionar pela emoção, ela vai se posicionar pela raiva, pelo amor excessivo, ela vai se posicionar pela decepção. E tudo isso é possível acontecer no dia a dia, porque por causa dos bloqueios. Quando você não é bloqueado, você tem uma vida livre, você resolveu aquelas coisas que te travavam, né? Que vieram da sua infância, que vieram dos teus traumas. Quando você desbloqueia, se posicionar é muito mais fácil. Se posicionar torna-se uma prática maravilhosa. E você vai se posicionar sempre mostrando Cristo em você. Então as pessoas elas pregam o evangelho falando como se estivesse falando de outra pessoa. Elas anunciam o evangelho, né? Pregar não é uma palavra um pouco que traz uma consciência difícil, né? Como se você tivesse que colocar aquilo dentro da pessoa. A questão da pregação. Quando Jesus fala pregar o evangelho a toda criatura, significa que nós temos que colocar em lugares visíveis, né? Uma candeia colocada no velador e não embaixo da cama. É isso que ele quis dizer em pregar. Então, quando a gente anuncia o evangelho para alguém, pessoa a pessoa, né? Individualmente, nós precisamos falar da experiência que nós temos com Cristo e de deixar as pessoas verem Cristo em nós, pelo nosso posicionamento. E a pessoa vai soltar um assunto e você vai se posicionar naquele assunto. Algumas pessoas se posicionam pela opinião da sociedade, outros se posicionam pela opinião do moralismo. Tá? A moral não é errada, o moralismo é. Qual a diferença entre moral e moralismo? Moralismo é quando você não aceita aquilo que as pessoas estão fazendo e coloca uma placa lá, não aceitamos isso. O que é moral? Moral é você ter um posicionamento ao lado das coisas certas, éticas, morais que você tem, e esse posicionamento é seu, né? E quando você fala, as pessoas percebem o porquê existe o teu posicionamento. A moral, guardar o moral através do posicionamento, faz com que as pessoas se aproximem de você e ouçam você. E o moralismo faz com que as pessoas vejam uma placa na tua testa e se afastem de você. E se as pessoas se afastarem, você não vai conseguir anunciar o reino, você não vai conseguir falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. É por isso que você precisa se posicionar nas situações, sempre deixando-se influenciar pelo poder de Jesus, pelo poder do Senhor na sua vida, pelo que Ele escreveu na sua palavra, que é prática, poderosa para a nossa vida. Então esse é posicionamento. Se você gostou,
deixa aí um like, deixa um curtir, deixa um comentário. Entra para o nosso grupo de WhatsApp Leão Gilberto. Tenho certeza que você vai receber muito daquilo que o Senhor tem para passar para nós. Deus abençoe seu dia.